Graças a Deus, a você que acabou de conectar aqui no programa Palavra da Manhã na Rádio Encontro com Deus, seja muito bem-vindo, que a paz esteja com você e o nosso bom dia. Olha, neste momento eu quero convidar você para a parte mais importante do programa, que é a parte que nós vamos ler a Palavra de Deus. Iniciamos o nosso assunto, conduta sábia. Conduta sábia ou sábia conduta. E convidamos a você que abra as Escrituras em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha, o versículo que nós já começamos é riquíssimo. Querido ouvinte, é isso que eu quero conversar com você. Às vezes, em nossas orações, nós nos curvamos diante de Deus e pedimos para Ele sabedoria para entender a sua palavra, conhecimento para compreender profecias, para fazer leituras mais profundas, para saber discernir muito bem aquilo que nós estamos lendo. E isso é muito proveitoso, é maravilhoso e você deve continuar fazendo. Mas, dentro desse pedido, nós não devemos nos esquecer que existe nas Escrituras o pedido para a sabedoria divina que é nas nossas ações, no nosso modo de falar, no nosso modo de proceder e no nosso modo de responder. Eu sei que às vezes nós temos muita sede, e isso eu me incluo, tá? De conhecer mais da palavra. Quero estudar mais, quero entender mais. Mas quando você vai compreendendo dentro da leitura bíblica, ela cobra muito de você o quê? Aprenda a se comportar. Tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com as suas ações. O dia de amanhã só pertence a Deus. Como devo proceder diante das adversidades? Não sei se ela vai vir amanhã, mas hoje eu tenho que estar preparado. E aqui esses dois versículos de Colossenses 4 do nosso irmão Paulo fala muito sobre isso. Que ele fala que vocês devem ser sábios com os de fora. Olha, aproveitem as oportunidades que vocês têm com quem? Com os de fora. O seu falar seja sempre agradável. Meus irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Encontro com Deus. Uma das partes mais difíceis de controlar do nosso corpo é a língua. Pois é a língua. A língua é muito difícil de se controlar. As palavras, os pensamentos, o que sai da nossa boca pode abençoar e pode matar. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a atenção para essa parte da nossa vida tem que ser redobrada. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Outra coisa, nem todo mundo está preparado para receber a mesma resposta. Olha, vou repetir. Nem todo mundo está preparado para receber a mesma resposta. Tem um que recebe uma orientação, que recebe um conselho de uma forma. Tem outro que recebe um conselho de outra forma.
cabe a nós termos esse direcionamento por parte do Eterno para saber lidar com essas situações. E eu tenho certeza que você já se deparou com essa situação na sua vida. Tanto para os de fora, que é principalmente, nós devemos aprender como respondê-los, e os de dentro também. Observamos que nas Escrituras existiram pessoas que chamaram bastante a atenção dos demais por causa da sua conduta e não pelas suas palavras. Veja, nem sempre a medição de sabedoria é com discursos. A medição de sabedoria pela palavra de Deus não é pelo discurso. Fulano de tal discursa muito bem. Fulano de tal palestra muito bem. Esse irmão palestra bem, esse outro irmão, amém, ele tem habilidade em palestrar. Mas a medição de sabedoria das Escrituras, quando nós vamos analisar mais um pouquinho, é na sua conduta. Em 1 Samuel capítulo 18, versículo 5 diz: E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem sucedido. E Saul o pôs sobre a tropa, e isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. O que chamava a atenção de todos? Porque Davi era sempre bem sucedido. E Davi tinha ações, atitudes por parte de Deus. E creio eu 100% que era sabedoria concedida dos altos céus, que Deus dá a todos. Em 1 Coríntios capítulo 1, 21, nos diz: Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então nós devemos fazer aqui uma separação. A sabedoria de Deus, que o apóstolo Paulo está falando aqui de um contexto específico, mas eu quero usar esse texto para nós entendermos que o quê? A sabedoria que vem dos céus é pela conduta espiritual e não a sabedoria vinda pelos homens. Deus, ele concede a sabedoria e ela é de origem espiritual. É por isso que nós adquirimos ela por meio do alimento espiritual e não por meios convencionais aos olhos humanos. Não é lendo um livro de ética, não é lendo um livro aí da sabedoria humana, é lendo a palavra de Deus. Deus, ele conhece você no seu mais íntimo, conhece o seu coração, conhece a sua vida, foi ele que te fez, sabe até quantos fios de cabelo existem na tua cabeça. Ele é que concede a verdadeira sabedoria, ele que nos dá o verdadeiro conhecimento. Como está escrito em Provérbios capítulo 2, versículo 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Todas as palavras de Salomão, todas as palavras de Davi, todas as palavras dos homens sábios que deram grandes conselhos nas Escrituras, primeiramente era porque eles eram obedientes ao Eterno. Eram pessoas humildes, pessoas que se colocavam à disposição do Criador, e assim a sua vida era conduzida de uma maneira exemplar. Pois é o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Aqui em Lucas 21, versículo 15, o Senhor Jesus fala sobre os seus discípulos. Os seus discípulos poderiam, por um momento, querido ouvinte, que eu sempre falo que eram as colunas da igreja, foram os primeiros da igreja, os pioneiros,
Eles poderiam por um momento ficar tristes, abalados. Por quê? Porque o grande mestre da vida iria se ausentar. O Senhor Jesus, em um determinado momento da história, ele falou: eu vou para o Pai, para onde eu vou vocês não podem ir. E Jesus estava fazendo uma referência clara à sua missão, que estava próximo a ser sucedida, e era uma missão que só ele poderia fazer, para depois ser glorificado e ir ao encontro do Eterno à direita do trono glorioso. Mas ele fala algo extraordinário para os discípulos, que os impulsionaram para fazer a missão. Lucas 21:15 diz: pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a quem nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Irmãos, e além das palavras, era a própria conduta deles também. A coragem, o posicionamento, a firmeza, o exemplo. O nosso irmão Paulo, quando ele vai falar a Tito, ele fala isso mesmo. Olha, em tudo, tu dá exemplo. Seja firme nas tuas palavras, seja fiel na tua conduta, que as tuas palavras sejam boas, para que os inimigos não achem nada que contradizer de ti, né? Aqui nós observamos que Deus é quem concede a sabedoria. E aí, meus irmãos, vem a pergunta: eu quero essa sabedoria. Em Tiago 1,5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E é verdade. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque não é aquela que é pelo discurso, mas é aquela que é pelas ações, que é contada principalmente pelas ações. Nós temos se deparado cada vez mais, queridos ouvintes, com um cenário que vai tirando a nossa identidade cristã, a nossa identidade como filho de Deus. O tempo vai passando, o amor vai esfriando e a impiedade aumentando. Observarmos pessoas perto de nós que tinham abraçado a fé e em um determinado momento deixam a fé de lado. Observamos que a nova geração também não tem mais o apreço, não tem mais o apego às coisas espirituais. E é nesse momento em que nós devemos pedir ao Criador: Senhor, me dá entendimento para conduzir bem a minha vida, para conduzir bem a minha casa, para conduzir bem o meu casamento. Observamos que hoje a separação é vista como algo comum. Não sei também se os irmãos perceberam, mas os casos de infidelidade conjugal também aumentaram. E tudo isso são profecias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria, o amor bíblico, o amor pela palavra de Deus, o apego ao zelo, às coisas sagradas, às coisas santas. Então é neste momento em que você deve ter manutenção da sua fé, da sua família, da sua casa, da sua vida. Não deixe de maneira nenhuma que a impiedade te deixe cabisbaixo ou a ponto de desistir daquilo que um dia você abraçou. Mas erga a cabeça e peça forças a Deus. É isso que nós nesses dias devemos correr atrás. Estarmos caminhando para sermos ainda mais fortes, a ponto de não deixar
que o tempo, que as estações vinham a nos enfraquecer na fé, com sabedoria, de lidar com as situações, de lidar com os problemas. Isso é muito importante. E confiar na condução de Deus, pois Ele sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente a todos, de boa vontade, e lhe será concedida. Em Provérbios capítulo 2, versículos 1 ao 5. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar em alta voz, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Aqui eu observo o quê? Ao lermos esse trecho de Provérbios capítulo 2, dos versos 1 ao 5, para ter uma conduta sábia requer de você um coração aberto, uma mente aberta, para ouvir aquilo que Deus quer te entregar, para ler e compreender e ser sujeito, veja bem, sujeito à vontade do Criador, se submeter à vontade dele. Como é que nós queremos encarar algumas situações e vencer algumas provações com sabedoria, se não se sujeitar à santa palavra de Deus? Não tem como se resolver. Tem que se submeter. Tem que estar disposto a ouvir, a obedecer. O ego inflama, o coração inflamado, a soberba é de um coração que já está cheio. É de uma mente que já tem o seu conceito prévio. Como é que uma mente com um conceito prévio, como é que um coração já inchado, uma mente inchada, com as suas próprias ideias, com as suas próprias convicções, e quando você só fala eu, já tem alguma coisa errada. Enganoso é o coração. Às vezes tem caminhos que para o homem parece ser bom. Quando você começa a ouvir o eu acho, eu faço, eu sou, eu quero, eu posso, já é características de alguém que já está com seu ego inflamado. Agora eu pergunto, se não tiver espaço totalmente reservado para se sujeitar àquilo que Deus uma vez determinou, como vai ser conduzido pela sabedoria que vem de Deus se você já está cheio de si? Não tem como. Então, esse conselho é valioso. O quê? Se submeta. Tire o eu e ouça a instrução que vem da palavra de Deus e você será bem-sucedido. O Eterno requer essa ação para que ele venha ter morada total em nossa vida e não parcial. Muitos caem, meus queridos ouvintes, das suas próprias decisões, nos seus próprios achismos. Hoje se criou, está mais firmado ainda o achismo, ou seja, vamos dizer nas palavras mais entendidas por todos, é aquele que tem certeza e a habilidade de falar daquilo que não entende,
Ele acha. Ah, eu acho. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, não é o teu, não é as tuas palavras, não é os teus mandamentos, não é os seus achismos. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar em alta voz, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então, olha, é como se fosse uma conclusão no verso 5. Então, olha, se você aceitar, se você guardar, se você der ouvidos, se você inclinar, se você clamar, se você gritar, se você procurar, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nós devemos estar sujeitos, se submeter, ser humilde para aquele que é muito maior do que toda a nossa existência, que é o Eterno. Quais são as palavras que o Eterno prescreve para a minha vida, para as minhas decisões? Irmão Giliardi, por que eu tenho que ser pautada por essas coisas? Muito bem, você lembra do que Deus falou para Israel? Ele falou, fez um manual para Israel. Israel, quando você entrar nessa terra que eu estou te dando, não se assemelhe às nações que lá estiveram, expulse-as, porque eles fazem coisas abomináveis, Israel. Eles fazem coisas abomináveis. Pega um tronco, põe no meio da sua casa, idolatram um tronco de árvore, entregam os seus filhos a Moloque, dentre outras práticas, meus irmãos, que não cabe nem mencionar, mas que no contexto cultural nós entendemos. Então, quando Deus dá a instrução, Ele quer o quê? Conhecendo todas as coisas e sabendo da terra como na palma da sua mão, Ele previne para não remediar, Ele previne, não se misture, porque esses são caminhos de destruição. E aí a lei, queridos ouvintes, é como se fosse um cerco para que você não pule e ache um buraco, ou, melhor dizendo, um abismo. Mas tem pessoas que gostam de pular o cerco e caem em um abismo. E foi justamente isso que Deus falou para Israel. Olha, se você escolher esse caminho, bendito sejas. Mas se você escolher esse, maldito serás. Eu, porém, aconselho a vocês, escolha o caminho da vida. Observe bem, meus irmãos, sobre a sabedoria, que ela não é medida no discurso, e sim na prática e ações. A palavra de Deus fala muito, sempre eu vou frisar isso, a palavra de Deus fala muito, frisa muito que o quê? Que a sabedoria começa em uma conduta, em ações. Em Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Olha, o texto já é autoexplicativo. Provérbios 12:16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Preciso explicar, meu ouvinte, você está acompanhando? Que a verdadeira sabedoria, ela começa através das tuas práticas.
Daqui a pouco nós vamos ler um texto que fala muito sobre isso. Mais um pouco, né? O homem prudente ignora o insulto. Provérbios capítulo 13, versículo 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Olha, Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Às vezes nós não prestamos atenção naquilo que falamos. E é até de forma que nós nem percebemos. De uma forma que nós nem percebemos, falamos algumas coisas que podem até machucar alguém. Agora cabe a nós reconhecer o erro e tomar mais cuidado com a nossa língua. E é muito bom, querido ouvinte, resolver as coisas. Reconhecer. Poxa, nessas palavras aqui eu poderia ser melhor. Então, eu não posso deixar de falar sobre determinado assunto que vai fazer bem a A ou B, mas acredito que as palavras podem influenciar ainda mais e tocar nos corações. As palavras, elas são muito importantes. E para você ver, né? Eu vou contar um testemunho aqui. Ele não está baseado dentro desse contexto de Tiago 1,26. Mas só para vocês terem ciência que as palavras, elas abençoam, elas incentivam. Dependendo do contexto, o que você falar pode influenciar sobre alguém que você nem espera. Nós temos aqui um curso de obreiros, né? E nesse primeiro dia da semana nós tivemos a participação à distância, né? Para dar uma palestra sobre Esdras, o pastor Joelson de Oriximiná, né? E nas suas palavras, enquanto ele foi falando, ele deu testemunho da sua vida, né? E nós estávamos todos prestando bastante atenção, mas tinha alguém no nosso meio que estava passando por uma dificuldade. E que naquele momento a palavra que estava sendo ensinada o tocou grandemente. E ele ia fazer uma ação que seria causaria um pouco de tristeza, vamos dizer assim, tristeza, né? Não seria uma ação errada, mas seria uma ação que demonstraria uma desistência. Mas a partir daquelas palavras, e ninguém sabia, a pessoa foi tocada e mudou de opinião. Então as nossas palavras, tá vendo? Claro que eu estou falando de um momento de uma palestra, de um momento ali importante. Mas, e no dia a dia? E quando nós vamos visitar alguém? E quando nós estamos na casa de familiares? E quando nós estamos em qualquer oportunidade? O apóstolo Paulo falou isso. O apóstolo Paulo falou isso em Colossenses 4, versículos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, claro que eu estou dizendo esse exemplo, que ele é bem específico, mas pode acontecer em qualquer situação do nosso dia a dia. A sua palavra como crente, como fiel ao eterno, pode salvar uma vida. Pois é, pode salvar uma vida sim.
Então nós devemos ser prudentes na nossa fala, e isso é o quê? Sabedoria. Observamos, irmãos, encaminhando aqui para a finalização, eu quero ler 2 textos. O primeiro deles é Mateus 7, versículos 24 a 27, o Senhor Jesus diz: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. O que é que nós aprendemos com isso aqui? Ouça as palavras de Jesus e pratique. É um grande rabino, o Senhor Jesus, é um grande professor, é o mestre extraordinário, e que pela graça de Deus está à direita da majestade nos céus, e é o sumo pastor da igreja de Deus. E as suas palavras estão vivas até hoje. Quantas palavras disse o Senhor Jesus? Ele estava ali se referindo principalmente ao seu discurso quando começa nas bem-aventuranças. Ele ensina sobre orar, ensina como dar esmolas, ensina sobre jejuar, ensina sobre práticas da lei e como ele a interpreta, como ele a fala, a partir de Mateus 5 até o Mateus 7. Então, ouça e pratique. Pratique. Se você praticar aquilo que o Senhor Jesus ensinou, será uma mulher prudente, será um homem prudente, com uma casa que não diz que ficará sem tempestades. Ele não disse isso. Ele diz que vai cair a chuva. No exemplo ele diz, caiu a chuva, transbordaram os rios. Então, ou seja, tá caindo um negócio aqui, tá uma tribulação. Irmão, a tribulação que o prudente passou é a mesma tribulação que o imprudente passou, dentro da parábola de Jesus. A diferença é que a casa não caiu. Ela ficou sólida. Tá vendo? As suas bases estavam firmes. Mas o insensato caiu. Então a tribulação vem, mas você vai saber lidar com ela e vai ser vitorioso. E para encerrar esse momento, quero ler com os ouvintes Tiago 3, versículos 13 ao 18. É um dos textos mais profundos que eu encontro quando o tema é sabedoria. Veja bem, acompanhe-me. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Mostre isso por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então o irmão Tiago está falando, olha, a sabedoria verdadeira, ela tem humildade. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Olha aí,
O nosso irmão Tiago, ele fala, olha, antes de tudo, para você saber distinguir, ela é pura. E depois de pura, irmão Tiago, ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ficou claro para você, meu ouvinte, nesta manhã? Você está vendo? Então você, mulher sábia, você, irmão, homem sábio, não fique apenas medindo a sua sabedoria por meio das palavras que você tem. Ou, ao orar, saiba pedir sabedoria para entender a palavra de Deus. Amém, louvado seja Deus. Mas principalmente a sabedoria para você ter um bom procedimento. Tá vendo? Para você ser puro, pacífico, amável, compreensivo, cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincero. Assim nós conseguimos medir. Existem pessoas que têm um bom discurso, uma boa palestra, boas palavras, grande conhecimento, mas não tem a sabedoria que vem do alto. Porque não respeita as pessoas. Porque tem inveja amarga no coração. Existe uma ambição egoísta. Tá vendo? E o irmão Tiago, ele vem dizer, onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Assim sendo, a mulher sábia, o homem sábio, o filho sábio, todos nós devemos saber se comportar, se portar, falar, agir, amar de verdade ao nosso semelhante e pedir a Deus para lidar com as tribulações, porque o Senhor Jesus disse, elas vão bater contra a sua casa, mas se você estiver dentro do cerco, que é as práticas de uma vida prudente, com certeza você vai sair vitorioso dentro dessa tribulação.